Nesse caso de Irineu, não adianta a gente imaginar, pelo menos para quem já tem uma certa idade, não adianta imaginar a brincadeira do telefone sem fio, onde crianças sentávamos na beirada de meio fio e um do lado do outro, e o primeiro passava uma mensagem que deveria chegar de forma intacta ao último, de modo que o último pudesse ser o primeiro, dizendo exatamente a mensagem tal qual ela partiu do primeiro. Eram 5, 6, 8 crianças, uma do lado do outro, sentado no meio fio, e essa transmissão da mensagem, obviamente, nunca chegava inteira ou completa lá para o último. Então, diferentemente de alguns postulados atribuídos a Jesus, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, nesse caso da brincadeira de telefone sem fio, os últimos nunca foram os primeiros, sempre foram os últimos. Né? Por quê? Porque a transmissão, né, da informação sempre se alterava. Implica dizer, como Irineu se insere nessa parte, né, da autoproclamada ortodoxia e já produz uma obra dizendo o que é heresia e trabalha com o argumento de que sucessões de apóstolos feitos pelos apóstolos de Jesus, né, nada mais seguro do que atribuir aos textos nomes de apóstolos e nomes de discípulos de apóstolos. Assim, nós temos o Evangelho de Mateus e o Evangelho de João. Lembrem-se, isso tudo era anônimo. É Irineu quem está fazendo, está dando a autoria. E o Evangelho de Marcos, que durante muito tempo circulou e era conhecido como Memórias de Pedro. Memórias de Pedro. Assim você lê em Justino, uma obra chamada Contra Trífon, normalmente datada por volta de 130, 140. Né? As passagens que o autor cita, dizendo ser Memórias de Pedro, nós sabemos que são as passagens contidas em Marcos. Então, veja, Irineu, de posse da informação, já diz, ó, Marcos, discípulo de Pedro, já constituiu autoridade. E Lucas, discípulo de Paulo, que também viu Jesus. Pô. E Jesus transmitiu a ele uma verdade. Você será discípulo dos gentios. Então, vejam que a lógica de autorias para documentos que não têm autoria, né, é atribuir, né, às autoridades apostólicas. Então, é isso que o cara vai fazer. E ele reconhece um total de 21 escritos. Por exemplo, um documento que é sempre problemático e é geral, é Hebreus. Hebreus é um documento problemático. Carta, entre aspas, de Paulo aos Hebreus. Sempre houve muita dúvida dessa carta. O Apocalipse é sempre um problema. Deixa eu ver, vamos dar uma olhadinha. É, fica tranquila, Débora, eu mando para tu também a bibliografia. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat, pessoal. O Roberto Campos está dizendo o seguinte: professor, como foi na época aceita essa nominação que Irineu deu aos evangelhos? Quando foi aceita essa autoria? Incrivelmente, né? Como Irineu ele instaura um chão, né, onde vai edificar a sua leitura, esse chão ele acabou ganhando aderência. Qual é o chão de Irineu? Né? Um documento ortós, portador de uma verdade,
é aquele que diz que Jesus morreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Todos os autores, todos os textos que afirmarem isso fazem parte de uma ortodoxia. Todos os textos que não afirmarem que Jesus morreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, é heresia. Então, preste atenção. O cara está construindo, quer construir um prédio, ele está assentando o terreno dele. Então, ele instaura um princípio. Ou, como muitas vezes, a meninada fala assim, pô, mestre, mas tem o critério da múltipla confirmação. Não, critério não é instrumento teórico, não é instrumento metodológico. Critério tem uma alta carga subjetiva. Eu posso instaurar aqui. Olha, na minha casa, como critério, a pessoa teria que tirar o sapato para entrar. Isso é um critério. Pô, está baseado no quê? Não, eu acho que o sapato traz muito coronavírus, então não pode entrar de sapato aqui. Eu faço isso aí. É um critério. Entende a lógica? Então, o que Irineu, ou o que Tassiano, o que Marcião e outros autores fizeram foram propor critérios. Tá? No caso de Irineu, esse critério foi decisivo, foi chave e foi aceito por uma parcela significativamente grande de autores do cristianismo, ou melhor, desse movimento, foram aderindo às ideias de Irineu. E isso ganhou volume, densidade. Então, é algo que é interessantíssimo. Mas o que eu quero enfatizar, né? Bom, então a autoria, olha o critério que o cara estabelece. Pô. Tem aqui um texto que é anônimo, mas está dizendo, cara, uma verdade que é absoluta, é chave. Jesus morreu para nos salvar. No terceiro dia, ressuscitou e apareceu diante de todos que quiseram vê-lo. E depois ascendeu aos céus, pô. Isso só pode ser obra de apóstolo, pô. Então ele dá um nome. E essas autorias são reconhecidas, são aceitas a partir de Irineu. Já não é mais a memória de Pedro, é o Evangelho de Marcos. Eusébio leva isso até mais longe. Eusébio vai dizer, né, que Pedro estava pregando em Roma, o seu discípulo mais próximo, mais querido, Marcos, anotou tudo que Pedro falou, mostrou a Pedro, Pedro concordou, ele enrolou o livro e foi embora para o Egito levar o Evangelho de Jesus para lá. Isso está em Eusébio. Está em Eusébio. Então você não pode ler essas coisas como factual. Mas, Roberto, no século XXI, eu já não sei mais essas coisas. O que eu sei é que tudo que é texto aqui tem nome e eu não consigo entender por que tem uns textos aqui e outros não estão aqui. Então, o princípio é esse. Jesus tem que morrer, ser sepultado e no terceiro dia ressuscitar. Por isso, um texto como Apocalipse, de João, o visionário, foi sempre um problema. Pô. Não está claro que Jesus morreu lá. Ao contrário, Jesus é arrebatado, levado para o céu no capítulo 12. E no capítulo 19 ele vai voltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não tem vida na terra. Então isso é um problema. Pô. Então é um dos problemas do texto. Por isso as igrejas ocidentais nunca aceitaram bem o Apocalipse. Nunca aceitaram. É pressão popular. É o povão que gosta do Apocalipse. Povão. Povão. Tintones. O Jim Jones, né? Jim Jones. Tintones era o personagem do Chico Anísio. Jim Jones. Ele também adorava o Apocalipse. Né? Achava que o milênio já estava
completo, a leitura quiastica, né, que Deus iria passar e arrebatar todo mundo, e deu veneno para todo mundo e ficaram lá pela Guiana, todo mundo morto, inclusive ele. Loucura. Então, só para vocês terem uma ideia, né, do que está por trás, né, dos textos evangélicos, entende, cara? Olha essas autorias aqui, na coluna do lado esquerdo de vocês, pô. Temos a fonte de ditos que, temos Evangelho Egerton, tudo isso nós temos fragmentos. Eu tenho todos eles aqui em casa. Papiros, né? Diferentes tipos de papiros, as coleções de milagres, tudo isso são documentos que pré-existiam a redação de muitos dos evangelhos chamados canônicos. São documentos. Certamente, Maicon, os franciscanos têm esses materiais aí na biblioteca de Petrópolis. Como resultado, né, porque a gente já tem que ir amarrando esse final, como resultado, nós temos um cânon montado que vai de Mateus ao Apocalipse. Tainá está me dizendo que faltam 10 minutos. Vai de Mateus ao Apocalipse, passando por Marcos, Lucas, João, depois entra Atos, depois entram as cartas paulinas e as deuteropaulinas, depois entram outras cartas, o Apocalipse. Isso é uma ordem teológica. Isso é ordem teológica. Esse cânon, né, não foi um dia batido o martelo e agora todo mundo aceita. Isso foi um processo. Não tem um concílio batendo o martelo, a partir de agora é isso. Mas, lentamente, né, esses textos foram sendo reconhecidos. Claro que outras experiências cristãs têm muito mais textos do que esses aí. A Bíblia Ortodoxa tem outros textos. A Bíblia Ortodoxa Etíope tem mais outros textos, além desses. Então, tem muita coisa aí dentro. E cada igreja tem o seu cânon. Isso nunca foi resolvido por um martelo. Mas essa ordem que a gente tem nas nossas Bíblias é ordem teológica. Estão vendo as datas? Você começa por um autor dos anos 80, 90, depois vai para Paulo, que é dos anos 50. Isso é uma coisa louca, porque isso tem um propósito teológico. Você, quando lê as cartas de Paulo, se eu perguntar para vocês, Paulo faz milagres? Todos vocês vão dizer que faz. Por quê? Porque vocês, antes de lerem as cartas de Paulo, leram Atos. E em Atos, a segunda metade da obra de Atos, Paulo é tratado como homem divino. Se é um homem divino, o autor está equiparando Paulo a outros homens divinos que operam maravilhas e milagres na bacia mediterrânea. Então você fica imbuído dessa ideia. Quando lê Paulo, você nem quer saber, né, o que Paulo tem a dizer. Você já tem um retrato de Paulo dado pelo autor de Atos. Então, Paulo é milagreiro. Mas leiam as cartas de Paulo e vocês vão ver que ele nunca fez milagre. Nunca. Então, para finalizar, pode-se e se deve romper, se quer fazer pesquisa histórica, tem que se romper com a ordem teológica e propor uma ordem cronológica aos textos. Comece pelos textos mais antigos, de 1 Tessalonicenses, Gálatas, Filemão, né, Coríntios, vai indo até chegar a 2 Pedro. 2 Pedro não são historiadores que datam, são teólogos. 2 Pedro é um documento datado entre o ano 160 e 170. Entendam isso? Não foi Pedro que escreveu, pô. Então, essa é a questão. Então, é um pouco isso, né? Então, professor, o cânon é estabelecido no Concílio de Nicéia, certo? Ou não? Não, porque não é uma decisão conciliar.
Enquanto a nossa Bíblia é composta por 72 livros, não é isso? Não estou enganado? 27 do Novo Testamento e os demais, a Bíblia judaica, né? As igrejas ortodoxas têm muito mais livros. Se não estou enganado, são 80 ou 90. Então não é um concílio que resolve isso, Débora. Não é. Isso é muita tradição. Achar que Constantino, como diz o apóstolo, lá em 325, bate o martelo e diz: o cano é esse. Não é. Olha que interessante, Débora. Quando nós olhamos os textos cristãos citados no Alcorão, é surpreendente a descoberta de que na Península Arábica, que sempre foi cristã, desde o século II até o século VII, VIII, o Alcorão nunca citou qualquer carta de Paulo. Nunca. Nunca citou. É como se elas não existissem ali. Então, o que parece ser, né, um documento ortodoxo, as cartas paulinas, na Península Arábica, ninguém sabia que elas existiam. Então, não é concílio quem bate isso, quem define, quem determina, né, quantos livros vão compor um cânon. Não é. Não é. Então, isso está sujeito muito mais à experiência de vida cristã do que propriamente uma decisão de cima para baixo. Essa é a questão. Professor, por que Jesus não foi aceito como Messias? Porque no processo de construção teológica acerca de Jesus, ele, é, ele nem começou como Messias, ele começou como um profeta. Está em quê? Né? Você, Roberta, que já escolheu Paulo. Mas a cristologia de Jesus, a forma de se ler Jesus, a forma de se observar no processo teológico, porque isso é uma história. De novo, isso não é batido num congresso, num concílio. Isso é um processo. Religião ou experiências religiosas estão na vida, estão nas relações humanas, não estão só em igrejas. Estão. Se você vai num centro kardecista, Jesus é uma das entidades importantes para, para abrir caminhos, para conversar com os espíritos. Percebe? Você vai dizer, os caras estão errados. Uma vez, o programa da Luciana Gimenez, produtora, me enchendo o saco para eu ir a São Paulo participar do programa. Aí eu falei, pô, tudo bem, o que você quer lá que eu faça no programa? Não, tem um senhor aqui, Henri Cristo, o senhor conhece? Eu falei, conheço. Então, ele diz que é Cristo, Deus encarnado. Pô, ele é um louco, não é? Eu falei, será? Ele acredita que é? Eu perguntei à produtora pelo telefone. Ele acredita que é. Ele tem discípulos? Tem discípulos. Eu falei, você acha que sou eu que vou dizer que o cara não é? Se ele diz que é e tem discípulos, assim fizeram com Jesus também, pô. Entende a lógica do negócio? A experiência, as relações humanas, sociais, que todos os dias nós construímos na vida, são elas que determinam esses olhares, essas dimensões. Essa é a questão de fundo que eu queria chamar a atenção de vocês. Né? O que nós temos hoje em mãos é um processo de escolhas, um processo pautado em critérios, que na longa duração da história teológica ganha uma dimensão de que sempre foi assim. E não é. Nós temos autores aqui, no próprio cânon neotestamentário, que trabalham com uma baixíssima cristologia,
até autores que trabalham com uma altíssima cristologia. Enquanto em Mateus, Jesus nunca saiu da comunidade, pega as últimas linhas lá do Evangelho, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Em Lucas, as pessoas ficam olhando para cima, vendo Jesus subir entre nuvens. E aí? Entende? Então, pessoal, é um pouco isso que eu queria falar para vocês. Espero, com toda honestidade, que vocês saiam daqui diferentes da forma como vocês entraram aqui. Se vocês me disserem que estão saindo desse nosso bate-papo, dessa palestra, igual que vocês entraram, então essa palestra foi um fracasso. Mas se vocês saírem daqui, eu espero, muitos de vocês irritados comigo, né? Mas saírem daqui pensando em amanhã me encontrar e falar, aí, André, ou como muitos me chamam, fala, Chevita, olha só, eu discordo, pô, eu vou ficar feliz. Essa é a ideia.